Olá, eu sou Suzana Luz e venho comentar o tema de redação da turma da quarta. Desculpem o atraso, mas algumas equipes do interior iam aplicar esse tema e eu não podia comentá-lo, colocar no site até que os alunos lá não fizessem a redação. Não vou mentir, estou com uma cola aqui embaixo e de vez em quando vou dar uma olhadinha. O tema dos alunos que eles tinham que escrever era sobre o desafio de ser educado, gentil e cordial. É interessante nós observarmos o seguinte: os alunos saíram da prova reclamando que não tinham propostas de intervenção para fazer a respeito do tema. Existe uma noção equivocada de que eu tenho, dentro de uma caixinha um monte de propostas de intervenção. Então, não raro os alunos falam sobre uma coisa e fazem propostas de intervenção para outro rumo, com outros elementos que às vezes nem apareceram no texto. Isso gera uma grande incoerência no texto e obviamente prejudica a nota naquele item 4, que é a coesão e a progressão textual, bem como no item 3, que é a relação estabelecida entre as ideias. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o Brasil ele teve seu início, teve sua gênese num sistema de poder que não levava em conta, obviamente, o diálogo, a civilidade, muito embora se julgassem civilizados, mas foi um poder imposto pela força, tanto em relação aos índios, depois, futuramente, em relação aos negros, em relação aos próprios brasileiros entre si. Então, quem dominava, vamos dizer assim, um certo poder econômico, ele tinha também o poder da espingarda, do açoite e tantos outros. Então, quando a força se sobrepõe ao diálogo, quando a força se sobrepõe a um acordo entre partes, obviamente que ser gentil, cordial e educado se torna um pouquinho mais difícil, mais complicado. Nós também temos que lembrar o seguinte: em se tratando de Brasil, nós temos uma herança machista que também, durante décadas, e podemos até falar séculos, pelo que mostra a literatura, historiadores e tudo mais, nós tínhamos um poder central e havia uma determinação de uma dada regra dentro de casa e os filhos, esposa, empregados tinham que obedecer a isso. Jorge Amado está cheio de literatura que trata desse aspecto. Então, a gente junta o passado histórico, junta uma herança machista, junta um país que, temos várias raças, mas raças, povos e pessoas que vêm também de uma cultura de segregação, em que, novamente, aquele forte se sobrepõe ao fraco, não por outros mecanismos que não pela força, Aqui no Brasil também, infelizmente, existe uma grande desordem institucional, seja de poder público, seja nas esferas privadas, que muitas vezes também fazem com que tenhamos reflexo na falta de educação generalizada do povo. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, de situações em que uma pessoa que detém um poder, vamos dizer, um desembargador, um deputado, um senador, ele se sente muito à vontade para dar aquilo que a gente chama de carteirada, Ou seja, sabe com quem você está falando? Então, você tem que seguir a regra. Uma regra, por exemplo, de boa educação. A fila. Você tem que respeitar a fila, mas eu não. Você tem que entrar pela porta da frente lutando aí com 500 pessoas, mas eu não. Eu sou um senador. Então, eu entro pelos fundos. Óbvio que isso é repassado como um exemplo a ser seguido. Então, nós acabamos repetindo aquilo que a gente vê. Isso me faz lembrar uma charge que trata de um aspecto bem interessante. O patrão grita com o pai grita com a mãe grita com os filhos gritam com o cachorro grita com o gato e o gato grita com o rato. E assim vai tudo em cadeia. Então é óbvio que se eu tenho uma herança histórica, uma herança cultural, uma herança dentro de casa, uma herança de hierarquia, em que não se debate, em que não se discute, uma população pouco leitora,
obviamente eu não vou ter um povo que seja cordial, que ceda lugar. Então isso se vê muito em ônibus, né? O jovem disfarça, faz de conta que não está vendo o idoso. Aquele homem disfarça, faz de conta que não está vendo a mulher grávida que entra. Uma mulher disfarça, faz de conta que não está vendo uma mulher idosa que entra, né? E precisa de sentar-se, ou pelo menos ser ajudada, né? Ajudado. Então nós não sentimos a vontade para sermos nós também cordiais, porque a gente percebe que não existe essa tendência e nós vamos por imitação, né? Nós temos que entender também que essa cultura, ela é superada por alguns povos. Eu e minha família passamos aí um mês em busca de uma cidadania italiana, e durante um mês nós fomos em mercado na Itália, a gente foi em farmácia, nós fomos em vários lugares. Olha, eu nem preciso ser gentil para ceder a vaga para um idoso. A vaga aonde? Olha, o ônibus que a gente entrou tinha lugar. Os lugares em que nós fomos não tinha fila, ou de repente tinha uma fila, uma pessoa na sua frente, ou você à frente de uma pessoa. Então ninguém se preocupa, vou dar o lugar para o idoso, porque existe uma organização. Aqui no Brasil, as poucas regras que existem parecem a nós que não são feitas para ser cumpridas. Então, como já falei e repito, muitos brasileiros se sentem à vontade para não ser nem um pouco cordiais, para gritar, para conseguir as coisas, né? Eu tenho certeza que tem alunos me ouvindo aqui agora que tem costume de bater porta em cara de pai, né? De destratar pai e mãe, como eu já vi em algumas oportunidades. Então, más oportunidades, inclusive. Então, nós temos todo esse contexto para abordar. Claro que você não vai falar tudo isso em 30 linhas, porque haja poder de síntese, você tem que selecionar. É o primeiro verbo que aparece no comando da redação do Enem, selecionar, né? Bom, mas frente a tudo isso, eu sei que a pergunta que não quer calar é: qual proposta de intervenção, Suzana, eu coloco frente a tudo isso? Então eu preparei aqui algumas coisas para vocês, tá? Primeiro que não existe proposta de intervenção solta, entendeu? Assim, você não está sentado na varanda e passa um cometa e junto do cometa uma proposta de intervenção grudada no rabinho dele. Não é assim que funciona. Eu tenho que levantar uma tese. Vamos supor, a minha tese seria o seguinte, ó, estou com a minha cola aqui, coloquei o seguinte: o maior desafio para ser educado, gentil, civilizado é romper com essa cultura de imitação desse poder que é imposto pela força, né? Então, essa vai ser a minha tese. Então, eu tenho que problematizar. Eu tenho que levantar essa questão do colonizador. Eu tenho que, no outro parágrafo, reportar a minha literatura que fala sobre essas estruturas de poder coronelistas, lá no Jorge Amado. No Macunaíma, né, que segundo o Sérgio Buarque de Holanda, ele sintetiza, ele amarra, ele seria o signo dessa cordialidade do brasileiro. O que é cordialidade nesse sentido, gente? É você querer romper aquele abismo que existe entre pessoas desconhecidas. Na Europa, você não puxa papo na fila com alguém, porque a pessoa vira para você e pergunta se vocês já foram apresentados, da onde que ela te conhece. Aqui no Brasil, depois de 15 minutos na fila de um banco, ou 45 minutos na fila de um banco, ou 2 horas na fila de um banco, nós já conhecemos até os parentes, sabemos detalhes íntimos da pessoa que está na nossa frente ou atrás. Então, essa cordialidade do brasileiro, ela tem seus pontos positivos e negativos, porque às vezes todo mundo se sente à vontade para ingressar na intimidade, na privacidade do outro, né? Nós também poderíamos reportar ali a Macunaíma. Mas tem também um fato na literatura que me marca, que é em Vidas Secas, quando o Fabiano está com muita raiva do Soldado Amarelo. O Soldado Amarelo já o prendeu, já deu uns socos lá nele e tal. E um dia o Fabiano está na roça e o Soldado Amarelo aparece perdido e pede uma orientação. E o Fabiano respira fundo e usa toda a sua gentileza e cordialidade e dá a informação para o Soldado Amarelo. Ele que poderia naquele momento até ter acabado com a vida do soldado, ele foi gentil o suficiente, né? Então são algumas intertextualidades aí possíveis. E eu ainda tenho uma, mas eu vou guardar para o finalzinho, tá bom?
Então, vou retomar a minha linha. Eu tenho que fazer propostas de intervenção frente a tudo isso que eu falei, né? Então, eu diria o seguinte, a começar por prefeituras, ou até, no caso de quem mora em regiões que tem metrô e trem, que daí não é prefeitura que cuida, é o Estado. Então, nós temos que ter cartazes orientadores, né? O mesmo sistema de câmeras, eu sei que muitas pessoas do Brasil inteiro assistem esses vídeos que a gente posta aqui no site suzanaluz.com.br. A mesma câmera que as prefeituras usam para multar o condutor que estaciona no lugar errado, ou, né, acaba passando por uma faixa de pedestre e não dá aviso ao pedestre. Essa mesma câmera que multa quem infringe a lei, também pode ser a câmera que pode educar, sim, uma população que está com uma herança de falta de respeito e de educação. Então, ao começar por prefeituras e governo, assim como esses órgãos fazerem com que a população se torne um pouquinho mais educada. Eu também pensei na seguinte hipótese: os governantes, né, têm que dar os bons exemplos. Não nos adianta nada exigir do cidadão comum que ele respeite as normas e as leis, sendo que essa semana toda a imprensa noticiou o caso do desembargador que deu voz de prisão a um policial. O que o policial fez? Foi advertido de que ele não podia ficar jogando lixo, entulho, no terreno particular, né? E ele deu voz de prisão para o policial, né? Se a lei da carteirada estivesse valendo, quem teria que ser acusado seria esse desembargador, né? Os pais também têm que dar bons exemplos para os filhos, né? Então não adianta nada eu, como professora, propor um tema desse e depois chegar em sala de aula e não ser cordial, gentil, educada, né? A escola tem papel nisso também, ao meu ver, uma obrigação. Então, o professor de língua portuguesa, ele pode trabalhar textos nesse sentido, o professor de história também, né? E, na verdade, toda a população, atores que influenciam muitas pessoas, tudo isso pode ser feito, sim. Dar bons exemplos, né? A mídia mostrar esses bons exemplos. Tudo isso seria bem interessante, tá bom? É um tema rico, não dá para ninguém reclamar que não tinha coisa a ser dita, tá? Um abraço a todos e muito obrigada.